Eu sei que vocês já rezaram muito, é um grupo de oração, mas vamos invocar novamente o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Obrigado. Ah, é? Não, não precisa não. A gente encurva mesmo, precisa. Obrigado, só um pouquinho. Não, não precisa não. Tá ótimo. Ah, obrigado. Obrigado, tá ótimo. Obrigado. Vou começar com umas perguntas hoje bem simples, tá? Não se assustem. Qual que é o habitat natural do urso polar? Eu já dei a resposta até na pergunta, né? O habitat natural do urso polar. O polo, é. Qual que é o habitat natural dos peixes, baleias, etc.? A água. Exato. Muito bem, gente. Qual que é o habitat natural do ser humano? A terra, exatamente, a terra. Qual que é o habitat natural do ser cristão? Que é o que a Raquel acabou de falar. A igreja, a comunidade, a fé. Oi? Cristo. Um mês atrás, não, um pouquinho mais, 2 meses atrás, peguei Covid, como acho que a maioria de nós, de vocês, também pegaram. E a primeira experiência foi o de sentir-se expulso de casa. Me expulsaram de casa. Eu vivo com meus pais, obviamente a gente tomou a decisão juntos de que eu saísse de casa, arranjei um cantinho para dormir, para ficar. E foi muito bom esses 15 dias de isolamento. Confesso para vocês que não fiquei em isolamento. Tinha uma igreja do lado, graças a Deus. Nos momentos mais vazios da igreja, eu ia lá. E redescobri uma coisa na minha vida que eu agradeço muito a Deus. O sobrenatural. Que eu tinha um pouco esquecido na minha vida. O sobrenatural. O que é o sobrenatural? Senão esse habitat natural do ser cristão. E habitat nós entendemos que é o lugar, o ambiente, onde essa espécie encontra o mínimo para viver e viver bem. Encontra um ambiente são, sadio, encontra do que se alimentar e para se desenvolver plenamente. O habitat do cristão é o sobrenatural. Impressionante como a gente não percebe isso. E como o dia a dia
Nós que já frequentamos a igreja, graças a Deus, temos esse hábito de ir à missa quase todos os dias, a maioria. Temos o hábito de rezar todos os dias. Mas parece que as coisas vão perdendo a frescura, vão perdendo a essência. E a gente vai saindo desse habitat natural e vai entrando no outro habitat, que é o mundo. E nos deixamos absorver por isso. Redescobrir o sobrenatural, que é o mais real da nossa vida. É impressionante. A presença de Jesus na Eucaristia, a presença de Deus na força da oração, a presença da força da oração comunitária. Como é maravilhoso redescobrir isso, o sobrenatural. A fé nos abre uma porta, não para algo que não é conhecido, para o desconhecido, como alguns cientistas dizem. Quando já não é a coisa, não conseguimos explicar a coisa, a fé entra, porque preciso da fé, eu não entendo, então dá o passo da fé. E parece que nos leva a alguma coisa que não é real. A fé é o mais real da nossa vida. E ela abre essa porta para que vivamos nessa experiência do sobrenatural constantemente na nossa vida. Como eu agradeço a Deus esses 15 dias de silêncio para resgatar isso, no coração. Isso que celebro a missa todos os dias, seguro a Eucaristia todos os dias, confesso quase todos os dias, e o sobrenatural às vezes foge da nossa vida. Estamos nesse tempo pascal e máxime neste tempo estamos chamados a redescobrir esse sobrenatural na nossa vida, porque Jesus, com a sua ressurreição, traz uma novidade, traz uma nova perspectiva. E essa é a realidade mais natural que a gente deve viver. Essa é a certeza da nossa fé. Vã seria a nossa fé se não acreditássemos na ressurreição de Cristo. Que maravilha! E tivemos a oportunidade, especialmente semana passada, que celebramos a 8ª da Páscoa, de repassar todas essas passagens de Cristo ressuscitado, que ele se aparece aos discípulos. E nós vemos uma constante nessas aparições de Cristo. Que mensagem Cristo tem para nós nessas aparições? São basicamente 4 mensagens e 4 palavras proferidas por Jesus. Não tenhais medo, a paz esteja convosco, alegrai-vos, tocai, sou eu mesmo. O que Jesus está querendo transmitir, senão que experimentemos isso nas nossas vidas? A alegria, a paz, esse experimentar a realidade da ressurreição, como nessas passagens Jesus diz, olha, toca, olha a minha mão, olha meus pés, olha o meu costado. Vocês estão duvidando ainda, tem um pedaço de peixe, tem um pedaço de pão, dá aqui para mim comer? Para eu comer, desculpa. Nossa, tem que corrigir. Impressionante o que Jesus quer transmitir para a gente. E a pergunta é, estou nesse sobrenatural? A passagem do domingo que vem nos ajuda a entrar de novo nesse sobrenatural, porque eu preciso dar um passo. Quem tem o hábito de confessar aqui? Não quero colocar ninguém em exposição, desculpa, não precisa. Né? Quem tem o ato de confessar, experimenta o que na vida dele? Constantemente, ao menos eu repito muito essa palavra quando estou confessando, recomeçar. É um recomeço. Mas nessa Páscoa eu percebi que não é necessário, não é suficiente um recomeçar. Eu preciso fazer algo novo. Experimentar algo novo. Tem uma diferença entre recomeçar. Lázaro também ressuscitou. Mas ele recomeçou uma vida mortal e uma vida no corpo dele, que ele sempre teve. Foi um recomeço. Mas um recomeço igual ao que ele era. Muitas vezes a gente vai na confissão e a gente recomeça efetivamente, mas recomeçamos iguais ao que éramos. Daí a repetição, né? Vai confessar daqui a um mês de novo, mesma coisa, né? Mesma coisa. É preciso começar algo novo. O
que é muito diferente do que eu simplesmente recomeçar. E é o que nos trouxe Jesus Cristo na realidade da sua ressurreição. Já não é mais aquele corpo mortal, é aquele corpo que sim traz as chagas, é a marca desse corpo mortal, mas já não é o mesmo corpo. É algo novo que iniciou. Celebrar a Páscoa é isso, é dar esse passo de novo. Não é apenas recomeçar, é começar algo novo na minha vida. É uma passagem para algo novo, que nós experimentamos em todos os dias. E essa passagem que nós vamos ler, que é a passagem do domingo que vem, então não precisam ir à missa, já a homilia está aqui. É brincadeira, gente, pelo amor de Deus. A missa não é a homilia, né? É a Páscoa dominical. É a Páscoa que se repete todos os dias, mas principalmente na Assembleia Dominical. Que se encontra essa passagem em São João 21, dos versículos 1 ao 19, se eu não me engano. Né? 1 ao 19. Deixa eu só achar aqui na Bíblia, só para não passar de... E vamos ler essa passagem. Assim como nós nos aproximamos da palavra de Deus, sempre é importante escutá-la novamente, para que ela ressoe e traga vida para as nossas vidas novamente no hoje. Então vamos ler e depois vamos lendo pausadamente e explicando um pouquinho essas passagens. João 21, versículos do 1 ao 19, ao 19. Depois disso, Jesus manifestou-se novamente aos discípulos às margens do mar de Tiberíades. Manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e 2 outros de seus discípulos. Simão Pedro lhes disse: Vou pescar. Eles lhe disseram: Vamos nós também contigo. Saíram e subiram ao barco, e naquela noite nada apanharam. Já amanhecera, Jesus estava de pé na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus lhes disse: Jovens, acaso tendes algum peixe? Responderam-lhe: Não. Disse-lhes: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram então, e já não tinham força para puxá-la por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo que Jesus amava disse então a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer é o Senhor, vestiu a roupa, porque estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos, que não estavam longe da terra, mas cerca de 200 côvados, vieram com o barco, arrastando a rede com os peixes. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Jesus lhes disse: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro subiu então ao barco e arrastou para a terra a rede cheia de 153 peixes grandes. E apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: Vinde comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus aproxima-se, toma o pão e o distribui entre eles, e faz o mesmo com o peixe. Foi esta a 3ª vez que Jesus se manifestou aos discípulos, depois de ressuscitado dos mortos. Depois de comerem, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta meus cordeiros. 2ª vez disse-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, disse ele, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta minhas ovelhas. Pela 3ª vez lhe disse: Simão, filho de João, tu me amas? Entristeceu-se Pedro, porque pela 3ª vez lhe perguntara: Tu me amas? E lhe disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e andavas por onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te conduzirá
aonde não queres. Disse isso para indicar com que espécie de morte Pedro daria a glória a Deus. Tendo falado assim, disse-lhe: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que nós percebemos nessa passagem? Tem alguns elementos que eu quero trazer para a nossa reflexão e para que principalmente encontremos um caminho de passagem para reencontrar esse sobrenatural na minha vida, mas principalmente esse algo novo na minha vida. Vemos esse contexto no qual Pedro toma a frente desses discípulos e num contexto de total decepção, é o que transparece o coração de Pedro, diz: vamos pescar, vou pescar. A pesca nada mais era do que a atividade que ele tinha anterior a Jesus. E como eles tinham vivido toda essa decepção na sua vida, e adicionada a essa decepção, essas negações de Pedro, o que ele tem no coração, senão um outro conceito de si mesmo? Talvez ele está dizendo: já não sirvo mais para isso. Tudo o que passou foi apenas uma ilusão, foi um período na minha vida. É verdade que já vi Jesus ressuscitado, mas essa minha negação colocou em xeque toda essa missão que o Senhor tinha me dado. Eu traí o Senhor. Que triste. E isso pode ter aprofundado, enraizado no coração de Pedro, a tal modo de ele dizer: vou pescar. Como os discípulos de Emaús também disseram: vamos voltar para o nosso povoado. Aqui já deu o que tinha que dar, foi uma ilusão, tudo passou, e vamos virar a página e recomeçar, sei lá por onde, mas uma coisa nova a gente tem que buscar. Pedro também sente isso no coração, o peso da sua negação. E ele se fez a própria negação. Ele se fez e se achou nessa negação, e toda a sua vida se tornou isso, esse erro que ele fez. Por isso, essa decepção ficou ainda maior no seu coração. E ele diz: já não sirvo mais para isso. Portanto, vou pescar. Como que dizendo: vamos tentar recomeçar de outro jeito. E vai. E pesca, arrasta também os outros discípulos que vêm. E aí, para a surpresa deles, ainda não sabiam, de manhã ele encontra essa pessoa que diz: jovens, tem alguma coisa para comer? Eles dizem: não temos. Joguem as redes para o lado direito do barco e encontrareis. Santo Agostinho tem uma interpretação maravilhosa dessa passagem. Ele compara a primeira pesca milagrosa, que é quando tudo começou para esses humildes pescadores, essa grande aventura, com essa segunda pesca milagrosa. E as comparações são fantásticas. O mar é o mundo. A terra é a mansidão e a segurança da eternidade. Primeira pesca milagrosa, Jesus estava em terra, pregando a palavra, anunciando. De repente ele vê essas barcas, sobe nessa barca, ou seja, ele entra no mundo, que é o mar, sai da comodidade e da segurança do céu. Em outras palavras, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Entra no mundo e começa a pregar daí a boa nova, a anunciar a boa nova. Depois de ter anunciado, ele chama esses primeiros discípulos. E ele diz: jogai, lançai as vossas redes. Mas é interessante que na primeira passagem que a gente encontra em Lucas capítulo 5, ele não especifica aonde tinha que lançar. Seja de um lado, seja do outro, tanto faz. Eles arrastaram e encontraram peixes de todos os tamanhos, de todos os tipos, bons e maus. E essas redes se rompiam com essa força do arrastar. Jesus estava na barca, significando que ele estava no mundo neste momento. Qual que é a diferença dessa segunda pesca?
Jesus permanece na terra, permanece no céu, onde Ele está. Eles pescam, mas Jesus fala, jogai à direita. Ou seja, o julgamento já foi. Lembre quando no final dos tempos, as pessoas Deus vai sentar no seu trono e vai julgar. À esquerda Ele vai separar os cabritos e à direita Ele vai colocar as ovelhas. E vão dizer, vinde benditos dos meus pais, porque vocês foram fiéis, etc, 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 para as ovelhas. Ide para o fogo eterno, para as outras que estavam do seu lado esquerdo. Já é a igreja constituída, já é a igreja renovada, já é a igreja do ressuscitado, que é a nossa igreja de hoje. Esses 153 peixes, Santo Agostinho tentou fazer 1000 matemáticas, né? Elocubrando, falava que 7 por 7 dá 49, mais 1, que a Trindade é una, dá 50, vezes 3 da Santíssima Trindade dá 150, mais 3 de novo da Santíssima Trindade, 1000 matemáticas. Eu prefiro ficar com São Jerônimo, que falava o seguinte, naquela época, a zoologia marinha diziam que tinham 153 espécies de peixe. Mais realista, né? Ou seja, todas as nações, se a gente for para Mateus 28, ide, proclamai e fazei discípulos todas as nações de Jesus ressuscitado que ascende ao céu, né, que sobe aos céus. É a igreja inteira. E a rede não se rompe, porque a caridade e a missão e a graça alcançada por Cristo já está aí. E cria esse amálgama, isso mesmo a palavra certa, amálgama inquebrantável da graça de Deus. E Ele arrasta toda a igreja, e é Pedro quem vai lá e busca esses 153 grandes peixes, porque o menor aqui será o maior no céu, nesses grandes do céu, o menor no reino dos homens será o maior no reino dos céus, representando toda a igreja, todos nós, né? E Jesus está aí, esperando. E o que Ele faz quando eles arrastam esse peixe? Depois eu volto a alguns outros detalhes, né? Ele convida, vinde comer. As brasas já estavam acesas, tinha peixe e pão, Eucaristia e Cristo crucificado. Isso é tudo Santo Agostinho que está dizendo, hein, gente? Não vai dizer que o padre está inventando coisa aqui, alegorias, né, viajando. Não, Santo Agostinho que diz. E significando o quê? Esse banquete eterno. Significando que Jesus já estava convidando no presente. E aí a gente precisa voltar lá para a última ceia, no capítulo de São João, quando Jesus diz, já não mais beberei do cálice e não comerei com vocês até que o reino de Deus esteja instaurado. E o que Jesus faz aí nessa passagem? Ele senta e convida para comer. O que significa isso? Senão que o reino de Deus já está instaurado. São Pedro vai testemunhar depois nos Atos dos Apóstolos, naquele primeiro capítulo, que é chamado o Pentecostes do povo pagão, no qual depois 3.000 pessoas foram batizadas. Ele vai dizer, nós que comemos e bebemos com o ressuscitado, nós atestamos que é verídico, que Ele morreu e ressuscitou por nós. Ele está dizendo e reafirmando novamente isso, que parece em contradição com aquilo que Jesus disse, mas não, quer dizer que o reino de Deus já está instaurado. Isso tudo tem que nos elevar a esse sobrenatural que é o real da nossa vida. Esse habitat onde eu vou encontrar e vou poder ser plenamente o que eu estou chamado a ser como cristão. Somente nesse habitat do sobrenatural, que é uma realidade para mim. O reino de Deus já está aqui. Jesus está aqui. Ele é um ressuscitado, está no meio de nós e estará até o final dos tempos. Mas vamos voltar para o coração de Pedro. Aquele coração decepcionado, aquele coração que decide ir voltar para pescar. O que ele encontra? Talvez quando ele vê Jesus e descobre é o Senhor pelo discípulo amado, né? Ele escuta isso, o discípulo amado que tem essa intuição, é muito mais perspicaz o amor. João representa o amor, Pedro representa a doutrina, né? a segurança da igreja, a assertividade da igreja, né? A autoridade da igreja. Temos lá na outra passagem também do Evangelho que sai Pedro e João correndo juntos. João chega antes, mas espera
não entra, ele só olha, né? O amor que tem esse ímpeto, essa impulsividade, né? Tem esse elan de nos levar, mas ele espera Pedro, que é a confirmação da igreja, entrar primeiro, depois ele entra, viu e acreditou. Então João também aqui chega, ele percebe esse amor primeiro, mas é Pedro quem vai e se lança. E eu tenho certeza que o que passava no coração de Pedro, ele queria justificar tudo o que ele fez. Mas, Senhor, olha só, né? É verdade que eu um dia te segui, mas eu também te neguei, fui fraco naquela... Quer se justificar. Né? Que é um pouco a nossa tendência, né? Quando a gente comete alguma coisa, sente alguma falha, é uma promessa que eu fiz, Senhor, nossa, essa quaresma eu tinha prometido não comer, não vou falar chocolate, que já passou, né? Tô brincando, coitado. Não comer não sei o quê, não fazer não sei o quê, mas acabei fazendo. Né? E a gente fica remoendo isso, e ficamos nisso, nossa, já não sirvo para nada, não sou um nada, etc, etc, etc. E o que a gente faz a primeira vez que a gente vai? A gente queremos nos justificar. Olha, não deu porque tinha essa ocasião, tinha a festa do meu neto, eu tive que comer chocolate. Né? E não deu. Né? Queremos nos justificar. Mas qual que é o problema aí? Que o centro continua sendo quem? Eu. O meu eu. A minha falha. As consequências da minha falha, aquilo que eu vou remoendo sobre a minha falha, isso não me liberta. Isso não me regenera. Isso não me tira do recomeçar apenas. Eu vou continuar apenas recomeçando, mas não vou fazer algo novo com a minha vida, com as atitudes da minha vida, com o meu coração. Que passo Jesus pede? Como o filho pródigo que volta para casa, Jesus não faz uma pergunta, aliás, faz uma pergunta só. Ele também não questiona Pedro. Pedro, olha, e ele poderia ter feito isso. Né? Ele poderia ter feito e falado com toda tranquilidade e com toda certeza. Pedro, tenho uma notícia para você. João foi fiel. Ele esteve no pé da cruz comigo. Foi aí que eu dei e entreguei a minha mãe a ele. Ele sim é o verdadeiro discípulo fiel que permanece. Portanto, vou tirar o teu primado e vou dar para João. Não teria lógica fazer isso? Com certeza, lógica, com certeza. Jesus não faz isso. Ele faz simplesmente, me amas? Me amas? Ele não vai perguntar por que eu caí, por que eu traí, por que eu não fui fiel, por que eu não cumpri esse compromisso de quaresma. Ele só vai perguntar isso, me amas? Você me ama ou não me ama? É só isso que ele quer, gente. Ele não quer uma ladainha das minhas falhas. Ele só quer o meu amor. E é isso que regenera. Quando eu percebo isso, e vou, portanto, para a confissão, não para me justificar, e apenas para recomeçar, mas buscando algo novo, e esse algo novo qual que é? E esse passo qual que é? Senão simplesmente amar e me sentir amado por Deus. Esse Deus que não pede justificativa, esse Deus que não joga na minha cara. Que maravilhoso é o domingo da Divina Misericórdia. E nós lembramos aquela, não sei se é a primeira carta, a carta aos Colossenses, na qual São Paulo fala, vocês que são os escolhidos de Deus, revesti-vos da misericórdia de Deus. Esse verbo que é utilizado por São Paulo, revestir-se. Todos nós temos as nossas vergonhas e as nossas misérias. Mas o que faz a misericórdia senão nos envolver com esse manto da misericórdia? Portanto, ele não joga na luz, ele não aponta o dedo, ele não me acusa, senão que ele me resgata. Ele me diz simplesmente, me amas ou não me amas? É isso que importa. Isso significa começar algo novo. Se eu perceber, poxa, eu posso recomeçar, digo, seguindo a lógica da minha palestra, não vou usar a palavra recomeçar, eu posso começar algo novo. Simplesmente se eu mergulhar de novo nesse amor. E o que Jesus fala depois? Apacenta as minhas ovelhas. Eu te reafirmo, eu te escolho de novo. Uma das viagens mais belas da minha vida, que eu acho que eu já partilhei aqui nesse grupo,
mas vou falar de novo, né? Mais belas da minha vida foi para a Terra Santa, além daquela, né? Além daquela que algumas pessoas estavam aqui juntos. Quando, a certeza de que era e seria a única oportunidade da minha vida, quando eu estava estudando lá em Roma, eu falei, nossa, como sacerdote, eu nunca vou poder viver a Semana Santa na Terra Santa. Imagina um pároco que abandona a paróquia na Semana Santa, né? Não, eu vou para a Terra Santa, eu vou viajar, né? Pelo amor de Deus, acho que o bispo destitui o sacerdote, né? E os fiéis, imagina, né? Então eu falei, nossa, vai ser a oportunidade única da minha vida, né? E fui para a Terra Santa sozinho, viver a Semana Santa. Foram 10 dias maravilhosos, no qual tive a oportunidade de experimentar, né, a experiência da Terra Santa, que eu acho que todos nós deveríamos fazer, se é que já não fizeram. E, por que eu estava dizendo isso? Ah, não, eu estava contando, são várias experiências, gente, né? Eu vou contar uma só hoje, né? Ainda bem, hein? Graças a Deus. Graças a Deus, Eliana. Está chamando 190, né? Prenda esse padre aí, porque... E essa viagem foi boa porque você sozinho, você faz o teu programa. E o propósito que eu tinha feito nessa viagem foi, realmente não vou ter programa. Vou mais ou menos, obviamente, ficar 5 dias na Galileia, depois o tríduo sacro, eu vou para Jerusalém e tudo mais, né? Nesses 5 dias na Galileia, foi um pouco à mercê de Deus e do que o Espírito ia inspirando. E chegou nessa praia aqui, de João 21, que é a mesma praia do primado de Pedro também, onde tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, né? Fiquei uma manhã inteira e um comecinho da tarde ali meditando nessa praia, né? E o que veio na minha mente, no meu coração, principalmente, foi, poxa, aqui é o lugar onde tudo começou para esses discípulos. Foi o lugar do chamado desses discípulos, que um dia estavam vivendo a sua vida e, de repente, encontraram esse mestre e tudo mudou para eles e começou essa grande aventura. Por que Jesus escolheu justamente, e essa é a última aparição dele, por que ele escolheu justamente esse lugar para se aparecer pela última vez? Se não para reafirmar o quê? O chamado. Para que eles resgatassem aquele primeiro encontro, aquele primeiro amor. Para que eles redescobrissem isso, os inícios, onde tudo iniciou, e recomeçassem essa caminhada e de modo novo, porque Jesus trouxe uma nova perspectiva. Isso tudo para dizer o quê? E essa é a conclusão que eu quero deixar. Como que a gente entra nesse sobrenatural? A gente entra nesse sobrenatural na medida que eu exercitar uma virtude, que eu acho, se vocês me convidarem de novo, eu vou falar de novo dessa virtude, eu acho que para sempre, né, também. Que eu acho que é a base de tudo, gente. Confiança. Confiança. O que Jesus diz ali? Assim como há 3 anos atrás, vocês largaram tudo e confiaram em mim e se lançaram nessa grande aventura, eu venho nesse momento de decepção, de tristeza, no qual vocês têm a tentação de voltar à vida antiga, para dizer para vocês que eu escolho vocês de novo, que eu estarei com vocês todos os dias, que vocês podem confiar em mim. Eu escolho vocês de novo. Mesmo que com as imperfeições, mesmo com as decepções, mesmo com as traições, eu escolho você de novo e reafirmo a tua missão. Portanto, você pode recomeçar algo novo na tua vida. E é isso que Pedro faz. Nesse mesmo domingo, que é o domingo agora, a primeira leitura, que é os Atos dos Apóstolos, é Pedro sendo flagelado, é Pedro dizendo ali naquele banco de juízes ali, dizendo é preferível, né, responder a Deus e obedecer a Deus do que ao próprio homem, sendo flagelado, agradecendo a Deus pela flagelação. Cadê esse Pedro que diante de um fogo, diante de 3 mulheres, ele nega? Essa é a transformação do algo novo que eu preciso fazer.
essa transformação. E eu só vou fazer isso na medida que eu experimentar verdadeiramente o amor, esse amor manifestado por Deus, que é esse amor misericordioso e esse amor que regenera e me dá uma nova chance de verdade, na profundidade. Viver no sobrenatural é confiar em Deus. E confiar em Deus significa começar algo novo. Quando eu escorregar, quando eu cair, quando eu trair, quando eu não cumprir o meu propósito, é começar algo novo mesmo na minha vida. E é aí que eu vou encontrar a verdadeira liberdade, é aí que eu vou encontrar essa constante manifestação de Deus na minha vida. Interessante ver que esses discípulos, eles não reconhecem a Jesus. Nós não podemos entrar no coração deles, as mulheres já tinham visto Jesus, eles já tinham encontrado com Jesus no cenáculo. Qual que era a expectativa que criou naquele momento? Jesus depois passou um tempo muito amplo, constantemente com eles, depois essas aparições foram se escasseando, se diz, né? Escasseando melhor, obrigado. A gente vai aprendendo também, né? Vai purificando o nosso vocabulário. Foi se escasseando, e eu acho que o que tinha na expectativa dos discípulos era: como que ele vai se manifestar hoje para a gente? A gente sabe que ele já ressuscitou, a gente sabe que ele está no meio de nós. Como que ele vai se manifestar hoje? Eu acho que entrar no sobrenatural também, aí pode ser um meio. Essa pergunta que eu faço de manhã: como que Deus vai se manifestar hoje para mim? Vai ser uma palavra? Não é só um meio, não é só uma pergunta racional, é um desejo. Como que Jesus vai se manifestar hoje para mim? Porque se tem uma coisa que Deus quer, é que tenhamos vida e vida em abundância, é se manifestar todos os dias da nossa vida. É aquilo que a Raquel dizia, é viver em Deus. Eu vivo em Deus. Né? Esse viver em Deus, que você falou, né, Raquel? Graças a Deus, que maravilha isso. E esse Deus se manifesta assim todos os dias. Um dia vai ser uma palavra, outro dia vai ser um acontecimento, outro dia vai ser um sofrimento. Deus também se manifesta no sofrimento. Outro dia vai ser uma coisa que eu não entendo, mas que eu tenho que aceitar, que é uma purificação que Deus está me pedindo. Outro dia vai ser um desapego. Como que Deus se manifesta? Como te manifestarás? É a pergunta, em vez de acordar e vir aquele elenco de pendentes na minha cabeça, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não sei o que, e preocupações, pergunta isso. Como que Jesus vai se manifestar hoje para mim? E Jesus se esconde de propósito. Né? Ele se esconde de propósito para que o nosso coração se dilate, o nosso coração busque mais e esse encontro seja mais pleno, mais puro, mais buscado ainda. Não é Santo Agostinho que diz isso com relação à oração. Ele diz que a oração é o desejo de Deus. E Deus, às vezes, ele atrasa essa manifestação porque ele quer que esse desejo cresça. Exatamente, é que nesse coração que tem que se esvaziar para que criar mais espaço ainda, para que Jesus entre de uma maneira mais plena ainda. Oração é desejar a Deus, desejar encontrar com Deus. E Deus que quer se manifestar, como que Jesus vai se manifestar hoje para mim? Isso é viver no sobrenatural, fazendo essas pequenas perguntas, mas principalmente dando esse passo da confiança. Ficou claro esse passo ou não? Para mim não, peraí. Sobre a confiança? Acho que eu já falei. Lembra uma aparição do Sagrado Coração de Jesus, a Santa Margarita Maria? Ele pergunta para a Santa: o que mais agrada o meu coração, você sabe? A Santa, obviamente, respondeu: não, Senhor. E Jesus só respondeu isso: o que agrada mais o meu coração é que você confie em mim. Por que o leitmotiv da festa da Divina Misericórdia e essa revelação que Santa Faustina Kowalska recebeu é: Senhor, em vós confio. Exato, Senhor, em vós confio. Jesus, eu confio em vós, desculpa, tá? Né? A ordem dos fatores não alterna o produto, né? Então, Senhor, em vós confio. Por que Deus está dizendo isso? Isso é uma aparição recente.
Quando que foi? 1905, acho que ela nasceu. Deve ter sido 1930 e pouco, né? Santa Faustina Kowalska. Sabe o que ela dizia, outra frase dela? Ela dizia que não são os êxtases, o ver Jesus, que ela teve a oportunidade de ver Jesus, imagina, né? Que inveja, né? Não é isso que faz um caminho de santidade, senão a íntima comunhão com o Senhor e a conformidade com a vontade do Senhor. Santidade é isso, né? Então, entremos nesse período da Páscoa, especialmente, nesse sobrenatural, nesse algo novo, confiando em Deus, perguntando a Ele, Senhor Jesus, como te manifestarás hoje para mim? Me amas? Quando você cair, quando você estiver sujo lá cheirando chiqueiro, igual aquele filho pródigo, só escuta essa frase. Não tente se justificar, não tente... Porque a justificativa nada mais é do que o amor próprio que está ferido, que falou, poxa, eu tinha feito o propósito, tinha prometido para Jesus. Mas é aí que entra a confiança. Porque não é confiança na minha força, não é confiança de que eu posso, é confiança que Ele pode. É o Senhor. Quando Pedro começa a olhar para o Senhor, ele começa essa transformação. Daí ele chega nesse me amas, né? E Jesus só vai perguntar isso, me amas? Então recomeça e recomeça algo novo na tua vida. Chega, né? Alguma dúvida, algum comentário? O que vocês querem adicionar, eu acho? Acho que a palavra de Deus também ressoa no coração, né, de vocês. Acho que surpreende essa pergunta de Jesus, né? Obviamente tem a ver com as 3 negações de Pedro, sim, mas mesmo assim surpreende, né? Porque a gente talvez vai... O coração humano está feito, né? Eu vou esperando a bronca. Nossa, eu tenho que ir ao encontro com o meu confessor hoje, eu vou esperando a bronca, né? E não é isso que Deus faz, né? Ele simplesmente pergunta se me amas, né? Para dizer o quê? Que, obviamente, isso não tira a responsabilidade e a gravidade do pecado, né? De forma alguma. Pedro chorou e chorou amargamente. Pedro, de fato, se entristeceu na terceira pergunta de Jesus, se me amas, ele se entristece, né? Talvez esse chorar amargamente, né, pode ser pode não, é também um primeiro passo. Obviamente eu tenho que me arrepender profundamente, né? Mas é o depois deste chorar amargamente que é o que eu tenho que sair disso, tenho que sair da sepultura, efetivamente. Eu tenho que começar essa ressurreição com Cristo, que é o começar algo novo, que não é apenas recomeçar como eu era, mas é algo novo na minha vida, né? Então esse choro amargo de Pedro teve um arrependimento muito profundo, né? Mas ele precisou daquele olhar de Jesus para se arrepender. Eu não sei qual que é o evangelho agora, lá no pretório ainda, quando Jesus estava sendo julgado, né, e foi condenado, o olhar de Jesus se cruza com o olhar de Pedro, e é aí que Pedro chora amargamente, né? É esse olhar que depois se traduziu e se manifestou em palavras, tu me amas, né? Tu me amas. Então nunca esqueçamos disso, né? Do amor de Deus. São Pedro vai dizer, não sei se é no Atos dos Apóstolos ou na primeira carta, vai dizer que a multidão de pecados é coberta pelo amor, né? Esse manto da misericórdia que me envolve, revesti-vos da misericórdia de Deus. Só pergunta, está em Lucas capítulo 5. Tem várias definições de amor, né? Amor é doação, que eu gosto muito. Amor é confiança. A base de todo um relacionamento é confiança, né? O casamento, o que é? Confiança. O sim que essa pessoa vai me dar, eu confio nela, que vai ser fiel. Né? E Jesus também diz, né? Confia em mim, né? Confia. Mas efetivamente o conceito de amor é apresentado por Deus, é muito mais profundo, obviamente, e efetivamente tudo começa no amor e tudo volta para o amor, né? Mas volta de uma maneira plena. Se eu não me engano, é na oração coleta da Sexta-feira Santa, que é maravilhosa, que diz, tu que nos criastes, mais magnificamente nos recriastes com a tua redenção. Foi algo mais. Essa redenção que Cristo nos trouxe, nos inseriu
né, de maneira plena no seio da Santíssima Trindade, né? Mas essa que é a maravilha, né? Deus está aqui. E foi isso que eu redescobri ali no silêncio daquela capela lá de novo, né? A presença de Jesus. Obviamente, não podemos nos eximir das nossas responsabilidades cotidianas, né? Do nosso ser mãe, ser avó, ser empresária. Isso não é fugir do mundo. Lembra aquela carta do primeiro século, né? De Onyeto, né? Que diz: o cristão, ele vive no mundo, mas não é do mundo. O próprio Cristo fala isso também, né? Vocês não são do mundo. Vocês vivem no mundo, mas não são do mundo. Aí por isso que aquela ideia do habitat, né? O habitat meu, eu estou respirando. Se eu não estou vivendo em Deus, como dizia a Raquel, é impossível viver sem Deus. Não tem vida sem Deus. Não tem vida sem Deus. Eu estou vivendo num ambiente tóxico, num habitat tóxico. Pensemos naquele lago lá no norte do Canadá, sei lá, com aqueles picos cheios de montanha, aquele lago meio verde esmeralda, aquelas árvores, que maravilha isso, né? Aquela paisagem maravilhosa. Depois pensa naquela foto da Serra Pelada, todo esse mesma paisagem toda destruída pelo homem, né? Pelo homem que quer construir, que tem ganância, que quer construir o seu próprio mundo de costas para Deus, né? Ou seja, é o habitat que cria ali, naquela mina de Serra Pelada, é horrível. Ficou uma coisa horrenda. Um ambiente inóspito, uma coisa insalobra. Né? E às vezes a gente nos contentamos em viver nisso, e não. Temos que viver nesse ambiente sobrenatural. É o que nos vai dar alimento, é o que nos vai fazer com que nos desenvolvamos plenamente como cristãos. Ou seja, viver verdadeiramente, né? Que é viver em Deus. Aí acho que está uma boa ideia, né? O viver em Deus não significa viver isento de dificuldades, de desafios que eu tenho que enfrentar na minha vida do dia a dia, mas é um modo como eu enfrento, né? Se eu estiver inserido, vivendo nesse habitat sobrenatural, o modo como eu vou viver vai ser muito diferente. É uma outra perspectiva, eu tenho outras ferramentas, eu vivo com uma outra visão, né? Eu tenho outras prioridades também na minha vida, portanto, as decisões serão diferentes, a confiança será diferente, né? O modo como eu vou solucionar também e enfrentar será muito diferente, efetivamente. E ele mesmo diz aqui, né? Quando era jovem sabias onde ias, né? Mas depois andavas onde querias. Quando fores velho, estenderás a mão e outro te cingirá e te conduzirá onde não queres, né? Às vezes a gente vive, e a nossa vida é um constante isso, fugir das dificuldades, fugir dos sofrimentos, né? É um pouco o que a cultura nossa nos diz, né? Você não pode sofrer, você não pode, tem que ter tudo bom, tá tudo zen, né? Pelo amor de Deus, né? Desculpa essa palavra. Não é, entendeu? E não é. Mas é o como eu vivo isso. Vivendo a partir de Deus, tudo se transforma, né? Então, respondendo um pouco à pergunta, né, Isabela, como viver o sobrenatural na minha vida? Não tem outro caminho, gente. Caminho, às vezes a gente quer inventar a roda, né? Vida de sacramentos e vida de oração. Quantas vezes vocês comem por dia, gente? 3, mínimo 3, vai. Mínimo, tem alguns, um lanchinho ali, um lanchinho de manhã, um lanchinho à tarde, né? Depende. Você não tem uma rotina de comida? Obviamente, o horário de almoço é um pouco mais tarde, um pouco mais cedo, varia cada dia. Eu preciso ter uma rotina de oração para o meu espírito. Se eu não alimentar o meu espírito, tem que ser todo dia. Eu vou me asfixiar, eu vou me intoxicar, eu vou sair desse ambiente. Eu tenho que ter uma rotina, e não basta uma vez por dia, gente. Quem reza só de manhã, pouca coisa, não vai para frente. Quem vem à missa só aos domingos, não vai a lugar nenhum. Tem que ser todos os dias, senão o meu espírito vai definhando, vai perdendo forças. Fica uma semana sem comer, você vai ver que maravilha. Vai dar uma bela de uma emagrecida, mas também força muscular, a cabeça já não vai funcionar direito, ou seja, não dá. Então, viver o sobrenatural nada mais é do que impregnar o meu dia com momentos de Deus. Existe uma técnica, não sei porque eu tenho a sensação que eu sempre já falei aqui, né?
Acho que é sempre volta no mesmo, né? Deus é simples, né? Começa no amor, volta para o amor. Deus é uno, né? É três, depois é um só. Enfim, volta sempre para o mesmo, né? E a gente não precisa de muitas coisas para chegar e viver bem em Deus, né? Ascese, quem já escutou essa palavra, ascese? Ascese, e o que vem na mente? Quem levantou a mão, o que vem na mente quando você escuta essa palavra? Perfeito. Penitência. Exatamente, exatamente. Geralmente, né, a ascese a gente faz relação com uma coisa física, né? Os padres do deserto, aquela austeridade, né? Aquela vida austera. São João Batista comia gafanhoto, comia mel lá no deserto, etc. Mas existe uma ascese que é uma ascese espiritual, que chama-se ascese do coração. Ascese nesse sentido de ter o coração elevado a Deus. Né? Ter uma constante, se eu não me engano é São Boaventura, uma constante atenção amorosa a Deus. Estou no trânsito de São Paulo, lá buscando o meu neto na escola, buzinando gente para fora, ônibus aqui, aquele barulho. Eu não preciso estar naquele ambiente e entrar ali, né, aquela cara pensando, nossa, aquela que buzinou, quem é? Deixa eu olhar bem no olho dela, né? E suscitar raiva, suscitar desejo de vingança no meu coração. Eu posso elevar o meu coração nesse momento, não só porque é aquele momento de dificuldade, mas sempre em ascese e estar em constante atenção amorosa a Deus. Posso estar no metrô, na Avenida Paulista, ali às 18 horas da tarde de uma segunda-feira, no rush hour. E eu posso estar em comunhão com Deus, vivendo no sobrenatural. Como? E requer um exercício, requer uma atenção. É esse esforço do coração de estar elevado. O que chega no nosso coração? Chega através dos nossos sentidos, não é verdade? Os nossos sentidos são as portas e as janelas da nossa alma. Se eu der atenção para o buzina do ônibus ali, para a vizinha que está gritando, para a televisão que está acesa na minha sala, para aquilo que eu vejo da janela, eu vou viver uma alma dispersa. É aquela casa aberta que tem vento para todo lado, entra sujeira, entra tudo quanto é coisa, até ladrão. Está tudo aberto. Não, tem que saber. Vamos controlar aqui um pouquinho, né? Vamos controlar a temperatura, manter o habitat sobrenatural aqui, né? Então, controlar um pouco os meus sentidos também, isso ajuda a que o meu coração esteja nessa constante atenção amorosa a Deus. Isso é viver no sobrenatural. E, obviamente, eu preciso, para isso, ter alguns momentos fortes de oração. Começar o dia, dentro dessa minha rotina de oração, escutando a palavra de Deus. Quantas testemunhas eu escuto, padre, olha, ontem à noite tinha decidido uma série de coisas na empresa. Ia demitir essa pessoa, ia tomar essa decisão. Hoje, de manhã, escutei a palavra de Deus, mudei tudo. Mudei tudo. Estão vendo o que é viver no sobrenatural? Deixar-se conduzir. Alguém te cingirá e levará para onde não queres, se não deixar-se conduzir pelo Espírito de Deus. Por quê? Porque existe uma conexão. Então, a palavra de Deus tem que ser luz, tem que ser alimento para a minha vida, e eu tenho que buscar essa palavra todos os dias. Portanto, eu tenho que ter esses momentos fortes de oração. O fruto da Lexio Divina, por exemplo, fazer a Lexio Divina todos os dias. E essa Lexio Divina tem que concluir numa palavra. E essa palavra eu guardo, que foi a palavra que mais ressoou no meu coração. E eu levo comigo esse dia. Então, eu estou ao meio-dia, lá fazendo o almoço, antes do repouso canônico, né, depois do almoço. Vocês fazem o repouso canônico ou não? O padre faz, viu? É sagrado, o repouso canônico. 15 minutinhos ali, tem que dar uma descansada, né? Estou brincando, né? Aí você lembra aquela palavra que você tinha meditado de manhã e aquilo volta. E aquilo te recoloca no sobrenatural de novo, né? Depois, e aí você vai vendo, vai analisando aquilo que vai acontecer no teu dia a dia, né? Uma pessoa que vem falar, um mendigo, por exemplo, eu estava meditando um pouquinho de tempo que eu tive para preparar essa palestra, lá tem adoração na paróquia agora, e era 1h30 mais ou menos, e veio uma senhora desesperada, falou, padre, eu preciso confessar, que maravilha, né? Ela saiu renovada, né?
ou outra há 2 meses atrás, um pouquinho mais, 3 meses atrás, logo de manhãzinha, a igreja estava recém-aberta, eu estava lá rezando, entra uma mulher desesperada, mas gritando mesmo. Falei, nossa senhora, é outra noia que a gente tem que mandar embora. Não, estou brincando. Mas, infelizmente, tem essa realidade. E daí o segurança acolheu e tal, e falou, tem um padre ali, você quer falar? Quero. E ela falou, padre, olha, eu acabei de tentar suicídio, não deu certo. E vim para a igreja. Quero me confessar. Ela saiu com um sorriso no rosto. Ou seja, o que mais a gente quer? O que é o fruto da redenção, da ressurreição de Cristo, se não aí, que se concretiza, que eleva para o sobrenatural? Uma ajoelhada, um pedir perdão para Deus, que não jogou na cara dela, só perguntou, me amas ou não me amas? E ela saiu com um sorriso no rosto e vontade de viver de novo. Meia hora foi suficiente para sair do desespero do suicídio para a esperança de uma vida nova. O sobrenatural está aqui, gente. Nós experimentamos todos os dias, todos os dias. Vocês experimentam todos os dias. Cada batizado experimenta todos os dias. Se estiver aberto, se estiver em sintonia, se estiver desejoso, se acordar todos os dias e perguntar, Senhor, como te manifestarás hoje para mim? Se eu tiver essa sese do coração, com essa constante atenção amorosa a Deus, eu vou descobrir maravilhas. E a minha vida vai transformar. E não vai ser apenas recomeçar, vai ser algo novo na minha vida. E todos os dias pode ser algo novo. Farei todas as coisas novas, né? Foi a promessa de Jesus e Ele fez já, gente. Tá bom? É o alarme aqui para terminar a palestra. Esgotou o tempo. Vamos agradecer a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Vamos pedir por intercessão de Nossa Senhora, todos os anjos e todos os santos, a Deus Todo-Poderoso, que abençoe a cada um de vocês. Essa bênção se estenda também para os vossos familiares, para as vossas casas, vossos lares, enchendo os vossos corações de amor e de paz e protegendo-os contra todos os tipos de males, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, gente. Deus abençoe.